Boa noite a todos, a graça e a paz. Queria convidar você que está aí fora para a gente começar o nosso culto. Desejar as boas-vindas a você que está nos assistindo em casa. Comece aí a gerar uma expectativa de algo que irá acontecer nessa noite, amém? Ainda sentado como você está, eu gostaria de ler um versículo que está lá em Lamentações, o capítulo 3, o versículo 21, que fala assim: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém? E hoje, quando eu estava me preparando para vir ao culto, o Senhor me deu esse versículo e eu comecei a trazer à memória aquilo que era bom, aquilo que me traz esperança, aquilo que alegra o meu coração, aquilo que me faz servir ao Senhor. E todos os dias nós temos uma motivação diferente para nós não desistirmos de seguir a Deus. E nessa noite eu queria convidar você a se colocar em pé e que você se posicionasse com a convicção de que você tem algo a lembrar do que o Senhor já fez na sua vida, daquilo que o Senhor já fez, aquilo que Ele é, aquilo que ainda está reservado, na qual nós não conhecemos, porque o Senhor, Ele é infinito em graça, em glória e em misericórdia. Amém? Feche os seus olhos e ore comigo. Doce Espírito Santo de Deus, nós queremos nessa noite engrandecer o Teu nome. Nós queremos nessa noite bendizer e engrandecer a Tua presença nesse lugar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos trazer a esperança, a memória, Senhor Deus, daquilo que é bom. Nós queremos trazer a memória, Senhor Deus, de tudo aquilo que nós já vivemos com o Senhor. E nós te pedimos, Senhor, derrama uma porção dobrada da Tua glória nesse lugar. Nós queremos, meu Deus, te entronizar. Nós queremos te engrandecer, porque só Tu és digno, só Tu és adorado, só Tu, Senhor Deus, é o Rei dos reis, é o Rei do nosso coração. E nós queremos nessa noite dar a honra devida ao Rei dos reis, ao Rei da glória, que reina e reinará para sempre. Senhor, alegra o nosso coração nessa noite. Nós não nos movemos, Senhor Deus, por circunstâncias, nós não nos movemos, Senhor Deus, por quantidade, nós nos movemos pelo poder da Tua mão, e nós cremos que nessa noite a poderosa mão do Senhor estará nesse lugar. E nós te pedimos, Senhor, altera o nosso coração, altera, Senhor Deus, o nosso espírito, para que nós possamos ser um com você nessa noite, para que nós possamos, meu Deus, sentir a doce e apalpável presença do Senhor. E nós te dizemos: seja bem-vindo, Rei da glória, seja exaltado, Rei da glória, altíssimo, engrandecido, Rei dos reis, Príncipe da paz. Nós te desejamos nesse lugar, porque Tu és digno, porque Tu és exaltado. Toda honra, toda glória nós entregamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Gostaria de ler ainda um pouquinho mais com vocês a passagem que está lá em Salmos 33, que fala assim: Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os fiéis, louvem ao seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã a alegria vem. Aleluia! Que você possa sentir a alegria do Senhor nesse momento, que você possa entregar o melhor louvor, a melhor canção que você tem dentro do seu coração, porque Ele fala: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Amém? Se alegre na presença do Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho
glória, Pai. O teu amor persiste, Senhor, em nos amar. Aleluia. Aleluia. Se conecte ao Senhor nesse momento. Entregue a tua adoração a Ele. Ele que é digno. Ele que é digno de receber. Não se importe com quem está do seu lado. É para Ele.
Glória a Deus, aleluia. Continue adorando aos Reis dos Reis, Senhor dos Senhores.
A graça de Deus sobre nós é maravilhosa. Você pode sentar um pouquinho. Nós temos alguns avisos a passar, né? Todos os dias a pastora Fátima está fazendo uma live no Instagram da Nova Aliança Moriá. Geralmente é às 12 horas, né? Ao meio-dia. Então está sendo uma bênção. Você tem uma oportunidade ímpar de estar sendo abençoado, né? Pela palavra da pastora todos os dias. Ela tem uma palavra que realmente é muito abençoadora. Amém? E agora a gente vai recolher os dízimos e as ofertas. E você que está em casa, se você quiser ofertar, nós temos a nossa agência, que é da conta Bradesco, a agência 460, a conta 22694, dígito 7. E o CNPJ, acho que está mostrando aí, não está, irmão? Então você tem a oportunidade de dizimar e ofertar, transferindo para a nossa conta, tá bom? Eu vou orar por você, para que o Senhor abençoe a sua semeadura nesse momento. Deus, nós te pedimos por cada oferta, por cada dízimo, que seja uma semeadura, Senhor Deus, em terreno fértil, e que nós possamos, meu Deus, colher as boas bênçãos vindas das tuas mãos, no nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos cada um desses dízimos, que o Senhor possa, meu Deus, nos abençoar em todas as necessidades nas nossas áreas financeiras, no nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Nesse momento eu queria convidar o ministrante da noite, o Pedro Henrique. Eu queria que você nesse momento gerasse uma expectativa no seu coração desses dias que nós iremos começar uma maratona aí de uma palavra power. E eu queria, antes disso, de nós orarmos pelo Pedro, eu queria encorajar você a convidar uma pessoa para estar conosco. Se ela não se sentir segura para estar participando dos cultos, motive ela a assistir. Essas ministrações estarão falando muito forte ao nosso coração nesses tempos, nesses dias. E nós seremos ricamente abençoados, amém? Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida do Pedro. E deseje aquilo que você iria querer se você estivesse aqui na frente ministrando. Nosso Espírito Santo de Deus, nós queremos te apresentar a vida do Pedro. Senhor, nós sabemos que ele é um vaso nas tuas mãos. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor use ele nessa noite. Boca, corpo, alma e espírito, Senhor, que ele possa transbordar do Senhor nessa noite. Tudo aquilo que ele tem vivido, Senhor Deus, que ele tem ministrado, Pai, que possa chegar ao nosso coração, no nome de Jesus, Pai. É o que eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Valeu. E aí, galera? Graça e paz. Tudo beleza? Deixa eu me ajeitar aqui. Você que está em casa aí nos acompanhando, seja bem-vindo. E bem, pessoal, todo sábado, eu não sei para os outros que pregam aqui, né? Mas para mim, ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma tentação muito grande. Qual que é a tentação? De querer criar uma performance, de querer fazer algo que agrade você. E não que algumas coisas não vão agradar, mas a tentação às vezes é, a gente vive assim, um tempo, né, em que muitas pessoas, muitos pregadores se tornam famosos às vezes por causa de uma frase, por causa de uma coisa, e às vezes a gente não conhece a vida dessas pessoas, né, e às vezes a gente coloca tudo que tem, às vezes, muitas vezes as pregações nem são bíblicas, mas a gente gosta por causa da performance. E nos nossos dias atuais, para mim também é uma tentação, às vezes, criar uma performance. Mas eu sempre oro para que Deus tire isso do meu coração. Amém? Não estou aqui para dar uma palestra, não estou aqui para dar um show, né? Não estou aqui para... não sei o que vai acontecer, se vai ser como da última vez, enfim.
A única coisa que eu estou aqui é para falar aquilo que Deus quer que a gente compreenda. E essa semana eu estava refletindo a respeito de insatisfação. E a gente vai seguir uma série de apenas 2 sábados nesse tema. Hoje é o primeiro, óbvio, e no próximo sábado a gente vai falar do mesmo tema, a respeito de insatisfação. Tanto é que você que acompanhou pelo Instagram, pela imagem, o tema é insatisfeitos, certo? Então, sem muito papo, abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, capítulo 6. Aí você vai lá para o versículo 31. Antes de nós lermos, só mais um aviso aqui, que agora nós estamos com um canal no YouTube, viu? Aliança tinha Aliança Jovem. Infelizmente hoje não deu certo para transmitir por causa de um pequeno detalhe. Aí então está sendo transmitido pelo da geral da Moriá. Mas a partir do próximo sábado, você se inscreva lá, o canal é Aliança Teen e Jovem Moriá. Teen e Jovem Moriá, sem aliança. Bora lá, você acompanha aí no telão. Diz assim: portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios buscam. Portanto, porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Antes da gente expor um pouco esse versículo, eu estava refletindo, gente, e por que a gente é tão insatisfeito em todas as áreas da nossa vida, né? Dificilmente nós temos a tendência sempre a olhar para aquilo que falta, né? Você compra um carro, aí chega um amigo seu e fala assim: só faltou um rodão, só faltou isso, só falta desamassar aqui, né? Você arruma um namorado ou uma namorada, seus pais vão falar: só faltou ser um pouquinho mais bonito, só faltou um pouquinho mais de dinheiro. Você chega aqui na igreja e você, poxa, só faltou ligar o ar-condicionado um pouco antes, que está muito quente. Só faltou baixar um pouquinho o som. Sim ou não? A gente sempre olha por que falta. Dificilmente você chega assim: Senhor, obrigado porque a gente tem um ar-condicionado nesse espaço, nessa Imperatriz tão quente. Dificilmente a gente olha para o que tem, mas olha mais para o que falta. E por que nós temos essa tendência? Gente, nós somos discipulados, nós somos doutrinados a ser insatisfeitos. Um exemplo disso é a moda. Eu não estou aqui querendo satanizar a moda, gosto da moda, acredito que é de Deus também. Mas a moda, ela tem um caráter efêmero. Como assim? Ela passa rápido. Então você compra uma roupa agora, daqui 6 meses, essa roupa já está fora da moda, e você se sente na necessidade de abandonar aquilo e adquirir outra coisa. Porque pelo fato de não estar mais na moda, você acaba se tornando insatisfeito com essa realidade. Isso é apenas um exemplo que eu estou dando, certo? Quando nós chegamos no final do ano, na virada do ano, e a gente começa com aquelas promessas, né? E a gente... São 2 coisas: o início de novas promessas e a insatisfação pelas promessas que a gente não conseguiu cumprir, né? Então, se eu perguntar: quantos aqui estão satisfeitos com sua vida? Poucos vão levantar a mão, porque nós estamos ouvindo o tempo inteiro que nós precisamos ser insatisfeitos com ela. Algumas pessoas olham para nós e falam assim: não se contente, não se contente com o que você tem. Aí Paulo fala para Timóteo assim, no livro de 1 Timóteo: Timóteo, se você tiver com que se alimentar e com que se vestir, esteja contente, esteja satisfeito. Mas nós estamos ouvindo o tempo inteiro para a gente não se contentar, para a gente não se satisfazer, que nós precisamos de mais. De mais o que, gente? Nós precisamos de mais o que? Aqui a Bíblia está falando que para a gente não andar ansioso por nada. E grande parte da nossa insatisfação está ligada ao consumo, ao desejo exacerbado de consumir. E nós somos tragados e nós somos consumidos pelo consumismo.
A gente está o tempo inteiro se vendo na necessidade de consumir. Eu falo isso porque muitas vezes, quando eu recebia o meu salário, ou talvez você vai se identificar, recebia meu dinheiro, eu já ficava pensando assim, e aí, o que eu vou comprar? Às vezes não estava precisando de nada, ou às vezes entrava nos sites, ou então essas páginas de venda, e às vezes você não está precisando daquilo, mas você vai passando as páginas de venda e você vai vendo que uma coisa está tão barata que você, poxa, eu preciso disso. Mas na verdade muitas vezes a gente não precisa. Por quê? Porque estamos insatisfeitos. E qual que é a raiz da nossa insatisfação? Deus está falando assim, não andem ansiosos, não se preocupem. Tem a ver também com a ansiedade, a insatisfação. E Jesus está falando, não, calma, eu sei quais são as necessidades de vocês, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus, gente? A gente fala tanto de reino de Deus, mas o que é o reino de Deus? Sabe o que é o reino de Deus? O reino de Deus é qualquer esfera em que a vontade de Deus e a obediência estão no mesmo lugar. Quando na oração do Pai Nosso, diz assim, ó, no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A palavra vontade vem logo depois da palavra reino. Então o reino de Deus não é quando a gente se esgoela e levanta as mãos. Reino de Deus é quando a vontade de Deus está estabelecida e a obediência da nossa parte como homem, como humanidade. Isso é reino de Deus. Então nós oramos para que a vontade de Deus se cumpra na terra como é no céu. Mas nós também precisamos obedecer essa vontade. Então, se Deus dá uma ordem, se Deus estabelece a sua vontade, nós precisamos entender, aprender a reconhecer a vontade de Deus e a obedecer ela. E muitas vezes a vontade de Deus vai ser bem desconfortável para nós. Você olha para Jonas. Deus tinha um propósito para Jonas. A vontade de Deus era para que Jonas fosse para Nínive. Mas foi desconfortável para Jonas. Jonas pensou em muitas coisas que poderiam acontecer e fugiu para outra cidade, para Tarso, se eu não me engano. Por quê? Porque a vontade de Deus foi desconfortável. E no momento que Jonas passa por todo aquele processo de passar 3 dias, 3 noites na barriga do peixe. 3 dias, né? Sim ou não? Sim ou não, gente? Então Jonas reconhece e entende o propósito de volta. Desde então, o reino de Deus. Quando Jesus falava assim, arrepender porque é chegado o reino de Deus, o que significava? Significava que a vontade de Deus era que Jesus morresse. Então houve a vontade de Deus e a obediência de Jesus. Desde então, estava assim, tinha chegado o reino de Deus. Vocês estão entendendo? Tá claro? Então isso é o reino de Deus, gente. Isso é o reino de Deus, é quando Deus... quando há a vontade de Deus estabelecida na terra e a nossa obediência. Então, mas de onde vem tanta insatisfação da nossa parte? Tudo começa em Gênesis, claro. Gênesis significa começo, então tudo começa lá, óbvio. Quando você olha para Adão, a Bíblia fala que Deus cria Adão, cria o homem do pó da terra e sopra nele fôlego de vida. E aí sabe o que é legal? É que Deus fala, Adão, Deus cria o jardim e coloca o homem lá. Adão, cuida do jardim. Você não vê em momento algum Adão reclamando do seu trabalho no jardim. Às vezes a gente pensa assim, o trabalho no jardim do Éden era de boa. Meu amigo, você sabe quantas espécies existem no mundo de animais? E todas foi Adão que deu o nome. Deus falou, Adão, dá o nome para os animais. Aí a gente pensa que foi assim, né? Tu é o leão, o cachorro, a vaca. Não. A gente às vezes tem tendência de olhar para a Bíblia e achar que as coisas são tudo rápido. Mas Adão teve que parar, teve que observar o comportamento de cada um. E segundo a sua personalidade, seu comportamento, o Adão, esse é uma onça, esse é uma galinha. Adão parou e observou, foi um trabalho. E não era o único trabalho de Adão, gente, não era só dar nome aos animais, era cultivar o jardim. Adão tinha que manter a ordem, porque quando você olha para os versículos antes, Deus fala que vamos criar o homem à nossa imagem, nossa semelhança, para ele dominar sobre a terra, sobre os animais. Então, Adão foi colocado lá para dominar, para manter a ordem, porque Deus é um Deus de ordem e de decência, como a Bíblia diz, certo?
Então Adão não ficava lá debaixo da árvore o dia inteiro tomando água de coco, não. Adão trabalhou. E em momento algum você vê na Bíblia Adão reclamando: poxa, Senhor, está muito pesado, o sol está muito quente. Não, não tem. Beleza até aqui. Outro ponto, a Bíblia fala que Deus fala assim: não é bom que o homem esteja só. Em que momento Adão chegou para Deus e falou assim: Senhor, eu estou precisando de uma cremosa, eu estou precisando de uma crush? Em momento nenhum. Sabe por quê, gente? Porque Adão não sentia falta de nada. Adão nunca chegou para Deus e falou: Senhor, o senhor não acha que, poxa, eu estou nu, não tem nenhuma cuequinha box aí para mim não? Desenrola menos. Adão não sentia falta de nada. Adão não reclamou de nada. Adão não sentiu falta nem de uma mulher. E olha que Adão observava o comportamento de todos os animais. Então cada um tinha o seu par. Adão não fez assim: poxa, tem algo de errado. Tem algo de errado com o mundo. Não, Adão não fez isso. Sabe por quê? Porque Adão estava plenamente satisfeito em Deus. Sabe, quando Deus... Não é que Deus se surpreendeu. Deus não percebeu: poxa, eu não criei Eva, não é bom que o homem esteja só. Não. Deus é onisciente e presciente. Então Deus já sabia todas as coisas. Certo? A Bíblia fala, às vezes a gente pensa que é uma surpresa, mas Deus não se surpreende. Deus apenas tinha o seu momento. E Ele faz questão de falar: não é bom que o homem esteja só. E Ele estava falando só, não no sentido de porque Adão estava com os animais. Então, quando Adão está plenamente satisfeito em Deus, não sente falta de nada, o que Deus lhe dá? Lhe dá uma mulher. Você não vê em momento algum o homem reclamando de nada, porque Deus fez o homem completo. Deus fez o homem plenamente completo e satisfeito nele. E onde começa a insatisfação do homem? Quando o homem peca. Desde então nada mais nos satisfaz. Desde então a gente corre atrás de muitas coisas, achando que precisa de muitas delas, quando na verdade a gente não precisa. Às vezes a gente confunde desejo com necessidade. Tem muitas coisas que nós desejamos, tem muitas coisas que nós queremos, mas muitas dessas coisas não são coisas que nós necessitamos. E muitas dessas coisas estão nos levando para a destruição. Porque a gente vive num tempo que tudo é efêmero, tudo é rápido, nada é duradouro, gente. Nem os relacionamentos, nem os casamentos. Sabe por que muitos relacionamentos não duram muito hoje em dia? Porque as pessoas estão buscando uma satisfação em alguém, que ela só pode ser suprida em Deus. Uma vez eu olhei para minha esposa e falei: eu amo Deus mais do que você. Se for preciso eu entregar minha vida por ela. Mas antes de ser por ela, meu amigo, tem que ser por Deus. Porque, gente, não é uma pessoa que vai nos satisfazer. Não é um celular novo que vai trazer satisfação. Porque nada das coisas desse mundo vai nos satisfazer, porque é tudo rápido. Tudo é muito rápido e não é duradouro. E muitas vezes o nosso relacionamento com Deus tem sido um reflexo dos nossos dias. A gente passa uma semana firme e 3 semanas frio. A gente lê 10 capítulos num dia e passa o resto da semana sem abrir a Bíblia. Nós somos inconstantes e nós somos treinados para isso. Nós somos discipulados para isso. Você liga a TV e está lá uma propaganda mostrando para você não se conformar, para você não se contentar, para você não se satisfazer. Por que existe adultério? Porque as pessoas já não se satisfazem mais com o seu cônjuge. Por que existe roubo? Porque as pessoas não se satisfazem com o que têm. Por que existe morte? Porque as pessoas não se satisfazem com a vida. E por que não se satisfazem com a vida? Porque não sabem o que é a vida. Ou melhor dizendo, não sabem quem é a vida. Então, devido ao pecado, todos nós fomos atingidos. E sabe o que é o pecado, gente? O pecado é igual esses alimentos sem nenhum valor nutricional. Passa o resto da sua vida comendo esses salgadinhos que a gente compra. O que vai acontecer? Você vai morrer. Sabe por quê?
Porque esses alimentos sem valor nutricional, eles têm até um sabor bom. Muitos deles têm uma embalagem atrativa, atraente, mas eles não nos nutrem. E o pecado é da mesma forma. O pecado, ele nos apresenta uma coisa e ele tem um gosto muito bom. Todos nós sabemos que o pecado é muito bom. Ou melhor, ele aparenta ser bom. Porque bondade é um atributo que só serve a Deus. Então tudo aquilo que está fora de Deus não tem como ser bom. Certo? Às vezes a gente fala assim, mas o pecado é bom. Não, o pecado parece ser bom. Devido à nossa raiz de iniquidade, de pecado e de maldade, a gente gosta da maldade do pecado pensando que ela é boa. Vocês estão entendendo, né? Então, o pecado é dessa forma. E sabe o que eu acho engraçado na insatisfação? É que ela nos cega ao ponto de nos fazer buscar algo fora de Deus, que só Ele pode nos dar. Se Deus não for a sua satisfação, nada vai te satisfazer, meu amigo. Se você está vivendo a sua vida e não consegue encontrar prazer em Deus, eu preciso de Deus, conhece as nossas necessidades, gente. Deus não precisa ser ensinado, Deus não precisa ser lembrado de nada, porque Ele não se esquece. Às vezes a gente fala, Senhor, lembra-te de mim, mas Deus não se esquece de ninguém. Como o cara da cruz, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Mas a verdade é que Deus não te esquece, então Ele não precisa lembrar de você. Nós que precisamos nos lembrar de quem Ele é. Nós que precisamos nos lembrar do caminho. Nós precisamos nos lembrar que o caminho para se satisfazer está em Deus. O nosso maior prazer precisa ser Deus. Precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que essas coisas? As coisas que Ele fala anteriormente no versículo. Às vezes a gente lê e fala assim, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não, a Bíblia não fala todas as outras coisas, fala todas essas coisas. Que essas? O que o versículo fala antes. Eu sei o que vocês precisam comer, beber e se vestir. Essas são as nossas necessidades básicas. Não estou dizendo que Deus quer tirar o nosso prazer. Não estou dizendo que Deus quer tirar a sua alegria. Mas nós deturpamos o conceito de alegria. Sabe, cara, assim, eu sei que parece clichê falar esse negócio da quarentena, mas eu sei que você já ouviu milhares de vezes as pessoas falando, como você saiu dessa quarentena? Você saiu melhor ou saiu pior? Mas eu amadureci muito nesses dias. E eu, assim, sou um jovem como qualquer um aqui, pós-moderno, tecnológico, desejo por muitas coisas. A gente é assim, a gente quer, tem aquele desejo de ter. Mas assim, nos últimos dias eu tenho vivido assim, tranquilo. Meu Deus, eu ainda não tenho uma casa. Eu ainda não tenho um carro. Mas eu estou satisfeito no Senhor. Eu sei que para muitos é um pouco complicado ouvir isso, porque hoje você olha para os coaches, nada contra os coaches, para esses caras, né, de desenvolvimento, e a mensagem que é pregada é justamente para você não estar satisfeito. E tudo isso está ligado ao quê? Ao consumir, ao obter, ao ter. Quando a gente olha para o Novo Testamento, você vê poucos homens, poucos discípulos, poucas pessoas. Eu não estou dizendo que, gente, que a riqueza não é de Deus, não é isso. Não estou dizendo essas coisas, mas você vê poucos homens que eram bem-sucedidos, segundo os olhos da sociedade. O próprio Jesus não veio como um cara bem-sucedido, segundo aquilo que a gente entende como bem-sucedido. Jesus falou, eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Jesus veio como um cara simples, um cara que teve que trabalhar, que teve que suar, que era carpinteiro, não era um playboy, não era um rei como muitos esperavam, não veio com um cargo político, era o rei dos reis, mas não o rei como o pessoal estava esperando que ele fosse. E onde eu quero chegar com tudo isso? É que se nós não encontrarmos em Deus o motivo da nossa satisfação, isso vai nos levar para a destruição. Por quê? Porque a insatisfação, ela gera muitas coisas em nós, mas eu quero destacar 3 coisas. A primeira delas é engano. Nós nos enganamos, achando que isso aqui vai ser o suficiente para mim. E depois de alguns momentos, eu já quero outra coisa. A insatisfação, ela gera outra coisa em nós, que é o quê? A perca do propósito das nossas vidas.
Às vezes você está aguardando algo em Deus, mas você, por não estar satisfeito em Deus, e por achar que Deus se esqueceu de você, e por achar que o tempo está passando, você acaba buscando outras coisas para satisfazer aquele seu desejo de insatisfação por não estar em Deus, e isso acaba te desviando do propósito que Deus tem para a sua vida. Porque você olha para tudo e grande parte da insatisfação ela tem a ver também com a comparação. A gente olha para o lado, a gente olha para as pessoas, a gente olha para os nossos amigos, a gente olha para as redes sociais e vê que todo mundo está conquistando algo, está vivendo algo, e você se torna insatisfeito por não estar vivendo aquilo e vai atrás de viver aquilo, e aquilo muitas vezes não é o que Deus tem para você. Sabe, eu vejo pessoas que têm a mesma idade que eu, que já têm uma empresa. E eu sei que essas coisas mexem comigo e com você. Você olha assim, poxa, o cara tem a minha idade, né? O cara já tem isso, já tem aquilo, eu não tenho nada. Porque a gente se compara demais. E às vezes isso acaba alimentando a nossa insatisfação. Mas a gente tem que entender, gente, que o tempo de uma pessoa é diferente. E que os propósitos que Deus tem para cada um são diferentes. O problema é que todo mundo quer ir para o mesmo caminho. Talvez Deus não quer que você seja famoso. Talvez seu nome não vai aparecer no livro de história do seu filho. Mas todo mundo quer ir para a mesma direção, né? Hoje todo mundo quer ser visto. Há essa necessidade de nós. Nós queremos ser vistos, nós queremos ser comentados, nós queremos estar na mídia. E às vezes parte do propósito de Deus para a vida de alguns de nós vai ser dessa forma, mas para outros não. E se a gente não buscar a Deus, a gente vai acabar indo por uma direção que não é a que Deus tem para nós. Por não conhecermos a Deus, por não conhecermos o seu propósito. A verdade é que precisamos ter muita coragem para se satisfazer em Deus. Precisamos buscar Deus com tudo que temos e descansar nele. Saber que Ele é Deus. Precisamos aquietar e saber que Ele é Deus. Não importa se você ainda não tem aquilo que o seu amigo do lado tem, cara. Deus precisa ser o seu prazer. Deus precisa ser o seu deleite. Você precisa olhar para o céu, Senhor, a tua graça me basta. É muito bonito cantar a tua graça me basta. É muito bonito nós cantarmos nada mais me satisfaz. Nada mais satisfaz a minha alma, só Jesus. Essa é uma verdade, mas que muitas vezes nós não estamos vivendo. E isso vai comprometer, gente, a forma como nós viveremos aqui na terra. Isso vai atingir o propósito e o chamado que Deus tem para a sua vida. Você nunca vai se satisfazer em outro lugar ou em outra pessoa que não seja Deus. Porque Deus te criou para Ele. A Bíblia diz que todas as coisas foram criadas dEle, por meio dEle, para Ele. Nós fomos criados para Deus. Nós somos igual uma peça de quebra-cabeça. A gente só se encaixa em Deus. A gente não se encaixa em outro lugar. A gente não se encaixa em outra coisa. A gente não se encaixa em outra pessoa. A gente só se encaixa em Deus. Porque Ele é a nossa origem. Porque fomos criados por Ele e para Ele, gente. A gente não pode perder o tempo das nossas vidas correndo atrás de tantas outras coisas. Eu não estou dizendo que você vai viver aqui olhando, pensando só no céu. Não, estou falando isso não. Eu estou falando que a forma como a gente vai viver aqui na terra está inteiramente ligada com o nosso nível de satisfação em Deus. Muitas pessoas estão sofrendo emocionalmente, estão caindo na depressão. Muitas pessoas estão indo por muitos outros caminhos, porque já não conseguem mais encontrar prazer e satisfação na vida. E nessa vida aqui que a gente conhece, de fato, ela não vai satisfazer a gente não. Por quê? Porque só Deus pode nos satisfazer, cara. Essa é uma palavra muito simples. Não tem nada, talvez, assim, de pá. Talvez essa ministração de hoje não daria uma foto com uma frase, mas esse não é o propósito. O propósito é a gente chegar no nível que a única coisa que importa é conhecermos a Deus, é estarmos satisfeitos nele, é entender que nada exterior pode preencher aquilo que só Deus pode preencher, porque fomos feitos para Ele.
Então nós precisamos, quando a Bíblia fala em Apocalipse 2, lembra de onde você caiu, se arrependa e volta à prática das primeiras obras, volta ao teu primeiro amor. Por que é o teu primeiro amor? Porque nós temos muitos amores. Qualquer coisa a gente ama hoje, a gente ama um cachorro, a gente ama tudo. Mas quando a Bíblia fala para a gente voltar ao nosso primeiro amor, Deus é a fonte de amor. Deus não é um tipo de... Não, eu ia falar o tipo de cara. Mas Deus não é o tipo de ser que tem uma definição. Quando Moisés chega para Deus, fala assim... Deus fala, Moisés, vai lá para libertar o povo, vai lá no faraó. E aí Moisés fala assim, mas e aí, eu vou dizer que o Senhor é quem? Aí o que Deus diz? Eu sou o que sou. Aí o cara fica assim... A definição que Deus dá para Ele mesmo é uma rejeição a uma definição. Você consegue compreender isso? Deus não é o tipo de ser que pode ser explicado. Deus não é o tipo de ser que pode ser definido. Deus não é o tipo de ser que pode ser mensurável, mas Ele é o Deus que pode ser conhecido. Se você encontrar um pregador que consegue definir Deus, não acredite nele. Ele está mentindo. Ou ele está mentindo, ou Deus é mentiroso. Um dos dois está mentindo. E eu desconfio que seja esse tal pregador. Deus não pode ser explicado, cara. Às vezes a gente quer jogar Deus na parede e falar, Senhor, por quê? Por que sim, Senhor? Por que não desse jeito, Deus? Aí a Bíblia fala, quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem fez primeiro para que depois ensinasse a ele? Ninguém, cara. Não importa se a gente não vai entender, mas nós precisamos obedecer. Deus até nos dá a oportunidade de muitas vezes até de questionar, digamos assim. Porque eu acredito que a fé ela não é cega. A Bíblia fala para a gente examinar de tudo e reter aquilo que é bom. Então Deus está permitindo falar assim, olha, analise, critique, retém aquilo que é bom. Às vezes a gente pensa que muitas pessoas falam que os evangélicos são idiotas, são burros, acreditam, têm uma fé cega. Não. Tem muitas coisas que eu não entendo. Deus, eu não consigo compreender isso. Qual é? Deus nos deu capacidade para julgar. Aí a gente fala assim, não, você não pode julgar. Calma. A nossa mente tem capacidade de compreender, de raciocinar e de julgar. Se eu falar que 2 mais 2 são 3, você vai dizer que está errado. Por quê? Porque você está julgando segundo aquilo que é certo e segundo aquilo que é errado. Certo? Dá para entender, né? Então, quando Moisés se preocupa em dar uma definição para Deus, Moisés quer satisfazer o faraó ou o povo com uma definição de Deus. Se aí, Deus, e aí, Senhor, o povo vai querer saber quem o Senhor é. O povo não vai se satisfazer se eu não dar uma definição de quem o Senhor é. E Deus fala assim, eu sou o grande eu sou. Eu sou apenas o que eu sou. E o que Ele é? Ele não fala para Moisés o que Ele é. Ele fala assim, Moisés, eu sou o que eu sou. E é só isso que eles precisam saber. Ah, mas você fala assim, mas se Deus é indefinível, por que Ele diz que Ele é amor? Não é uma definição? Não, não é uma definição, é uma revelação. Deus se revela como o amor. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Deus se revela como amor, como justiça. Quando você vê essas metáforas em relação a Deus, o pão da vida, é a forma como Ele se revela. Alguns atributos, justiça, verdade, que mais? Onipresença, onipotência, tantas outras coisas. São atributos de Deus revelados ao homem para a gente ter uma pequena noção. Não é nem do que Deus é, mas de como Deus é. Certo? Vocês estão entendendo, né? Não é o que Ele é. Se você fala, Pedro Henrique, o que é Deus? Cara,
o Deus da Bíblia, o que Ele é, eu posso te mostrar como Ele é. Eu posso te falar como Ele é. Porque a intenção da Bíblia não é provar que Deus existe. Você nunca vai encontrar na Bíblia, talvez, provas científicas, empíricas que Deus existe. Porque a intenção da Bíblia não é provar que Deus existe. A intenção da Bíblia é mostrar quem é o Deus que existe. Essa é a intenção da Bíblia. Gente, tem tanta coisa em Deus para a gente conhecer. Deus é tão profundo, é tão largo, é tão alto. E a gente está perdendo tempo, cara. Como não se satisfazer com um Deus desse? Como sentir falta de mais alguma coisa? Só tem uma coisa que me faz sentir falta de outra coisa além de Deus: quando eu estou em pecado. Só o pecado. Porque o pecado, sabe o que o pecado faz? Ele sempre gera em nós um desejo de mais, mas nunca te satisfaz. Exemplo, vamos olhar para uma pessoa que não conhece o Evangelho. Um homem, uma mulher, qual que é a onda de hoje em dia? Você vai para o carnaval e fica com o máximo de gente que você quiser, que você puder. E tem vários motivos para isso, para mostrar que você ficou com muitos, e o outro motivo é porque nenhum desses consegue te satisfazer. Por causa de estar satisfeito em Deus, eu consigo estar satisfeito com uma mulher que é minha esposa. Mas você sabe que fora de Deus a gente não se satisfaz com outra pessoa, porque só Deus traz em nós essa satisfação. Só Deus traz para nós aquilo que nós precisamos. Só Deus traz para nós aquilo que de fato é o que importa. Então, não tem para onde correr, né? Toda vez que eu prego eu tenho que falar isso. A gente tem que conhecer a Deus, galera. A gente não vai se satisfazer com Ele se a gente não conhecer a Ele. A gente não vai se satisfazer com o Evangelho se a gente não conhece o Evangelho. A gente vai atrás de muitas outras coisas. A gente vai correr atrás de um monte de coisa, de novos relacionamentos, de mais dinheiro, porque é sempre assim. Você sonha com algo, você luta, conquista. Logo depois, você já está, não, eu já tenho que trocar. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, cara, a pessoa suou para comprar um carro. O cara em menos de um ano nem pagou o carro, já está pensando em trocar o carro. Não, mas eu tenho que trocar esse carro, só terminar de pagar eu já vou trocar. E o cara vai viver a vida toda sempre pagando algo. Não estou dizendo que você não pode desejar algo melhor, não estou dizendo isso. E Deus quer que muitas vezes a gente, sim, conquiste alguns sonhos, viva. Deus quer aquilo que é bom para nós. Porque a bondade, eu falei, é algo que vem de Deus. Quando Deus, na sua criação, sempre era finalizado assim: Deus viu que era bom. Então Deus quer aquilo que é bom para nós, não aquilo que parece que é bom. E o pecado, ele não é bom, gente, ele apenas parece que é bom. Porque o pecado é mal, e aquilo que é mal não pode ser bom. É contraditório. Se destrói. Então a verdade é que a gente quer viver algo bom buscando na maldade. A gente quer ser satisfeito buscando a satisfação na insatisfação, e isso nunca vai acontecer. Você pode namorar ou casar, ficar com quem você quiser, se você não estiver satisfeito em Deus, nada vai te satisfazer. E Adão só estava satisfeito com o seu trabalho. Adão só estava satisfeito com Eva. Não é porque Eva era a única mulher do jardim, é porque antes ele estava satisfeito em Deus. É por isso. Você pensa, é muito fácil para Adão, só tinha Eva. Mas não era por isso que Adão estava satisfeito. É muito fácil Adão se satisfazer com o seu trabalho, só tinha aquele trabalho. Não é esse o ponto. Poderia ter muitas coisas. Adão poderia, Deus fala assim: Adão, você aqui no meio do jardim tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão teve escolha, gente. Adão sempre teve escolha. Mas Adão estava tão satisfeito em Deus que a curiosidade dele não foi suficiente para provar do conhecimento do bem e do mal. Sabe por quê? Porque ele estava tão satisfeito em Deus que
que se Deus falasse assim, Adão, só cai para trás, Adão se jogava. Porque a satisfação de Adão gerava confiança em Deus. Adão pecou sim, vacilou. Mas antes da queda, Adão nem falou, nem chegou, mas por que, Senhor, que eu não posso provar daquela árvore ali? Sabe por quê? Porque para Adão nada importava, só o Senhor era a sua satisfação. E se Deus falasse, Adão, não faz isso. Adão, tudo bem, Senhor. Eu não preciso, a minha curiosidade não é maior do que a minha satisfação que eu estou no Senhor. Se o Senhor está falando que esse é o tempo de parar, eu vou parar. Se Deus está falando que esse é o tempo de você segurar a onda, segura a onda. Se Deus está falando que é o tempo de desacelerar, desacelera. Se Deus está falando, ei rapaz, calma aí, ei moça, calma aí, não é a tua hora ainda, segura a peteca. Você está disposto a confiar no tempo de Deus? Porque, meu amigo, a gente fala tanto disso. No tempo de Deus, mas o tempo de Deus para algumas coisas, para nós é bem massacra, né? O nosso ego, o nosso desejo, a nossa pressa, a nossa impaciência. E todas essas coisas a gente só encontra nele, gente. Quando você olha para Gálatas 5 e você vê os frutos do Espírito, tudo que um ser humano precisa está no Espírito Santo. Longanimidade, bondade, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, fé, amor, tudo que a gente precisa. O Espírito de Deus é um Espírito completo, cara. A paciência que você precisa está no Espírito Santo. A calma que você precisa está nele. A fé que você precisa vem dele. A fé provém dele, gente. Não é você que decide ter fé, não, agora eu vou ter fé, não. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. O meio pelo qual você obtém fé é pela palavra de Deus, mas a fé ela vem de Deus. A Bíblia diz que nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Você não decide, é Ele que te escolhe, é Ele que gera em você, é Ele que te convence, é Ele que abre os seus olhos. Quando as escamas caem dos nossos olhos, não é porque a gente... eu decidi. Não, na verdade você pensa que decidiu, mas Deus te convenceu ao ponto de você decidir retornar para Ele, ou ir para Ele. Então, gente, tem muita coisa que em Deus para a gente conhecer. A Bíblia diz que Cristo é o mistério de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você viu o que eu falei? Cristo é o mistério de Deus. O mistério serve para quê? Para ser desvendado, cara. E como você desvenda um mistério? Batendo cabeça. Se a gente for brincar de caça ao tesouro, qual vai ser o mistério? O tesouro. O que você vai ter que fazer para encontrar o tesouro? Você vai ter que estudar o mapa. Você vai ter que estudar o mapa. Você vai ter que mergulhar no mapa. Você não vai poder tirar os seus olhos do mapa, porque senão você não encontra o tesouro. Se ligou na viagem? Nosso tesouro tem que ser Deus. E para encontrar esse tesouro, nós não podemos tirar os olhos dele. Nós não podemos nem olhar para o outro lado. Poxa, Deus, mas não. Deus quer isso de nós, gente. Deus quer isso de nós, cara. Se a gente não parar, se a gente não entender que é isso, é para isso que nós somos chamados, gente. A vida está passando, os tempos estão acabando. Os dias são maus, cara. Os dias são maus. Nem tudo vai ficar bem, não. Desculpa, mas eu tenho que te falar isso. Algumas coisas vão melhorar, outras vão piorar, cara. Não vamos viver alucinado. Que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. A Bíblia fala em Colossenses para a gente olhar para as coisas que são do alto, porque elas são eternas e não para da terra, que são passageiras. Mais uma vez eu quero falar, não estou dizendo que Deus quer uma geração de cristão que vive na terra como se não estivesse na terra, não é isso. Existe um propósito para mim e para você estarmos envolvidos culturalmente no mundo.
Quando Deus fala para o homem dominar sobre a terra, dominar sobre os animais, Deus está dando um mandato cultural para o homem. E há um propósito para mim e para você estarmos inseridos aqui na terra. Mas nós não podemos ser seduzidos por ela. Porque desde quando o pecado entrou na humanidade, ele afetou na humanidade não, no mundo. Ele afetou toda a criação. Ele não afetou apenas os seres humanos, afetou toda a criação. Então desde a natureza até o ecossistema, tudo está afetado pelo pecado. Tudo. Certo? A Bíblia diz que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E com expectativa. A Bíblia não fala que é a humanidade, fala que é a criação. Então toda a criação espera a manifestação nossa. E como nós iremos nos manifestar? Como um povo insatisfeito? Como um povo que fala de um Deus que completa, mas que nós os que falamos de um Deus que é completo e que completa, não nos sentimos completos nesse Deus. A gente fala de Deus, olha, Deus tem a solução para o seu problema, Deus é tudo que você precisa, mas nós vivemos como se não precisássemos desse Deus. Nós vivemos de forma autossuficiente. Todas as vezes que eu subo aqui para pregar, sabe qual é a minha tentação? É confiar naquilo que eu sei. Confiar nas minhas palavras, naquilo que eu acabei de aprender. E eu sempre oro, Deus, eu sou dependente do Senhor, Pai. Eu não tenho, as minhas palavras não têm poder em nada. A única coisa que tem poder é a Tua palavra. Porque desde quando, gente, o pecado entra na humanidade, na criação, o homem se sente autossuficiente. E você vê que muitas pessoas acreditam que não precisam de Deus. Que Deus é uma muleta, que não dependem de Deus para nada. E às vezes a gente vive dessa forma. A gente tem um negócio, desculpa aí, viu, os adeptos. Mas a gente tem um negócio chamado de oração de decreto, que a gente está mais para mandar em Deus. Senhor, eu determino, eu ordeno agora. Oração de autoridade, gente, não é quando você entona a sua voz, quando você grita ou quando você usa certas palavras. Sabe quando é que uma pessoa vai ter autoridade quando orar? É quando a oração for o seu estilo de vida. Não adianta você chegar de uma hora para outra e bora lá que agora o bicho vai pegar. Senhor, esse culto vai pipocar. Vai por quê? Você pipoca dentro do seu quarto. Ah, hoje não, eu vou dar tudo de mim e você dá tudo de você dentro do seu quarto. Ah, Senhor, vem nesse lugar porque eu te desejo e você me deseja durante o resto da semana ou só no sábado 6 horas? Quando está na frente de todo mundo e quer dar uma de espiritual e arregaçar os braços e falar, vem Pai que eu te desejo. De fato nós desejamos a Deus? De fato nós estamos satisfeitos em Deus? Ou a gente está só vivendo um teatro? Ou a nossa vida é só um palco, do qual o nosso eu assume o papel principal e Deus senta na plateia para nos assistir? Como está sendo a sua vida, cara? Como está sendo a minha vida? Como está sendo nossas vidas? Que tipo de manifestação nós, como filhos de Deus, estamos dando à criação? Porque há uma ardente expectativa na criação pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos revelar quem Deus é, quem é o Pai. E como revelar quem é o Pai se não conhecer o Pai? Ou melhor, se nem ser filho. Se nem se comportar como filho. Se estamos buscando tantas outras coisas em primeiro lugar e por último lugar buscamos o reino de Deus. É tão mais fácil colocar nossas forças em outras coisas. É tão mais fácil colocar o nosso engajamento em outras coisas. Mas quando se trata de Deus, fica em último lugar. Porque é bonito falar buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É bonito eu chegar para você e falar, busca em primeiro lugar o reino de Deus, galera. É bonito postar no Instagram, Deus é mais, Deus é mais. Deus em primeiro lugar, Deus está no comando. Mas muitas vezes a gente chega para Deus, sai da cadeira, deixa que eu sento no trono e eu estou no comando. É bonito falar, botar uma hashtag Deus no comando, mas muitas vezes a gente não deixa Deus assumir o comando. É muito bonito usar uma camiseta como tem por aí, né? Jesus desenhado com controle de videogame falando Jesus está no controle. Mas a verdade é que a gente fala que Ele está no controle, mas a gente vive nossa vida como se eu que estou no controle.
Porque passamos, presta atenção nisso, a nossa insatisfação nos tirou do grande eu sou para o eu sou. Você entendeu? Nos tirou da essência do eu sou. E agora eu é que sou. Agora eu não faço mais o nome de Jesus conhecido. Agora vai lá e faz teu nome. Vai lá e faz teu nome, Diego. Vai lá e faz teu nome, Andressa. Vai lá. Às vezes a gente se coloca à frente de Deus. A gente coloca o nosso desejo à frente de Deus. E é difícil, galera, porque o nosso desejo ele vem com muitas forças. É difícil a gente se controlar. Quantas vezes alguns caras chegaram para mim, cara, eu não consegui me controlar, então eu pequei. Mas a verdade é que nós conseguimos nos controlar. Às vezes é que nós não queremos nos controlar. Por quê? Porque somos enganados pelo sabor do pecado, que não tem nenhum valor nutricional para nos nutrir, para nos trazer, para nos tornar sólidos, firmes, nutritivos, nutridos, corado. Deus precisa ser a sua satisfação. E se Ele ainda não é, e a gente vai lutar contra isso todos os dias, porque daqui a pouco você vai ser bombardeado com a insatisfação. Antes de você desejar com todas as suas forças uma casa, um casamento, uma pessoa, antes disso, deseje Deus com tudo que você tem. Ele tem que ser a sua satisfação, Ele tem que ser o seu deleite. E então, assim como Adão estava satisfeito com tudo que tinha, tudo que Adão tinha era o suficiente. E Deus fez o quê? Deus deu mais. Deus quer te dar mais. Mas enquanto você for insatisfeito com o que você tem, você não vai ter mais, cara. É capaz até de você ter menos, mas mais não. Então, até pra gente ter mais de Deus, que eu nem gosto dessa expressão, eu acho que não faz sentido ter mais de Deus. O que eu acho que faz sentido é entregar mais de mim para Deus. Às vezes a gente fala, Deus, eu quero mais do Senhor. Não tem como dar mais de Deus, porque Deus é um ser completo. E Ele habita completamente e plenamente dentro de nós. Não tem como Ele dar um pouco mais dele. O que acontece é que eu dou mais de mim para Ele. E quanto mais eu amadureço, mais eu compreendo mais coisas dele que antes não tinha como eu compreender por ser imaturo. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. E eu espero, gente, que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Você que está em casa nos assistindo. E você de fato não só reflita. Isso não é para provocar apenas uma reflexão, mas isso é para nos fazer colocar isso em prática. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Buscar Deus acima de qualquer coisa. É o primeiro mandamento, gente. Buscar Deus acima de todas as coisas. Acima do sucesso, acima da realização pessoal, acima daquela meta, acima dos sonhos. Deus quer que você sonhe. Foi Deus que gerou esse sonho em você. Mas antes do sonho, antes de qualquer coisa, Ele precisa ser o primeiro. Certo? Ele precisa ser o primeiro. Deus precisa ser a prioridade. Deixa eu te falar uma coisa, não deixe que as emergências tirem o seu foco daquilo que é importante. Nem tudo que é emergente é importante. Amém? O Mês vai cantar uma música que tem tudo a ver com isso, cara. E à medida que ele vai ministrando, vá orando, entendeu? Vá expressando para Deus: Senhor, o Senhor precisa ser o meu deleite, Deus. O Senhor precisa ser a minha satisfação. E ao invés de nós olharmos para aquilo que falta, olhe para aquilo que você tem. Talvez você olhe assim: poxa, eu não tenho muito conhecimento de Deus. Mas o que temos feito com o conhecimento que temos dele? Ah, eu não sei muitos versículos da Bíblia, mas o que você tem praticado com o que você sabe? Vamos parar de olhar para o que falta. A única coisa que falta, que nós precisamos olhar para ela, é que falta mais de nós para Deus. É a única coisa que você vai focar. Amém? Então eu te convido a orar. Vá orando. Não precisa esperar eu orar, não.
Expresse o seu desejo para Deus. Se expresse diante dele e fale: Senhor, eu tenho pecado, porque a insatisfação é um pecado. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti, meu Senhor. Temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Mais me satisfaz que a tua presença, Deus. Aleluia. Para ti eu vou. Sim, Deus. Sim, o que nós encontremos, Para Deus, em ti ti. eu vou. A satisfação, Deus, que nós perdemos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Restaura, Deus, a nossa satisfação, Senhor. Em nome de Jesus. Nos faz olhar para ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, nos faz entender que só o Senhor pode nos satisfazer. Porque nada, Deus, nada satisfaz a nossa alma, a não ser o Senhor. A não ser o Senhor. De tuas promessas me domaste, até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me.
tuas promessas me domaste, até meu ser desfeito ser teu. Não há medo em teu amor, capturou-me, então me tira o medo, Deus, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e é o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você, então me tira o medo, que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Ei, que valor. Aleluia. Amém. Tem alguém aqui nesse lugar que quer tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus? Você que veio aqui, está nos visitando ou veio pela primeira vez, ou sente que precisa retornar, você só precisa levantar a sua mão para mim, saber quem você é, para nós orarmos. Amém. Glória a Deus. Pessoal, em nome de Jesus, guarda essa palavra no coração de vocês. Que de fato a gente possa viver isso, cara. A gente vai ter muitos sonhos e alguns desejos, mas esse entendimento de plenitude, de completo, de satisfeito, só Deus pode suprir em nós. Vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar, te agradecer por esse momento, pela tua palavra, Deus, que é tão preciosa, Deus, e que é apta para nos instruir, para nos corrigir, para nos dar direção. Obrigado porque ela é acessível a nós, Senhor, e obrigado porque o Senhor também é um Deus acessível para ser conhecido. Em nome de Jesus, que essa palavra não se perca, Senhor, ao sairmos desse lugar, que nós possamos viver isso em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém? Pessoal, mais uma vez, se inscreva no canal Aliança não, Teen e Jovem Moriá, certo? Acompanhe por lá e sábado que vem, mesmo horário, a gente vai continuar esse assunto e você passa ali que tem um conosquinho ali, tem um negócio diferente para você experimentar ali. Amém? E até a próxima. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo,
faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Rasga os céus e desce. Eu quero estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até me tornar esse lugar.